Olá, boa noite. Boa noite. Convidando umas pessoinhas aqui para estar com a gente. Esperando a Lorena chegar. Olá, boa noite. Boa noite, Zenilda. Boa noite, Jaqueline. Vamos ver se a Lorena chegou por aqui. Ainda não. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Tânia. Entrei, Lorena. Aí, a Lorena chegou. Esperando para abrir aqui, conectando. Oi. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Quanto tempo? Quanto tempo, né, Lô? Para quem não sabe, eu e a Lorena dividimos um ano da nossa vida, né, Lô? Você estava se Foi. preparando para o vestibular, eu estava no último ano da faculdade. Sim, olha como a vida é, né? Olha como a vida é, né? Toda dedicada. Você só vê a Lorena em cima dos livros para passar no vestibular. E a gente mora na mesma república, né, Lô? Foi um ano bem bacana. É, Depois de 6 meses eu acabei entrando, a gente não se falou mais, eu mudei para Ribeirão, fiz a minha faculdade de medicina, É. muito E bacana. daí, e daí a Lô foi para esse caminho da estética, né, Lô? Também, porque eu sei que não é só isso que a Lorena faz. Sim, Ela é cirurgia plástica da face e tem uma visão muito interessante sobre cirurgia plástica, né? Porque assim, né? A nossa face é a nossa identidade. Ela fala muito da gente e, enfim, a gente precisa ter cuidado quando se permite olhar para fazer uma cirurgia, enfim. E aí eu vou deixar a Lô se apresentar melhor e falar um pouco mais dessa linda tarefa dela. muito bacana. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite, pela confiança. É sempre bom falar desse tema, né? Eu fiquei bem feliz. Eu quis escolher um caminho bem mais longo, tradicional,
para justamente pegar essas nuances. Eu sempre gostei muito de estética, mas me incomodava só a estética. Eu não queria oferecer só isso, né? Então, eu busquei investir sempre em autoconhecimento, no meu próprio, né? E também em escutar muito o que esse paciente está falando. Então, esses 14 anos aí que a gente não se viu, em que eu fiquei estudando, eu fiz a minha formação em Campinas, né? Praticamente em Ribeirão e em Campinas. Sou otorrino de formação. Às vezes é um pouco novidade para as pessoas que o otorrino faça as cirurgias plásticas da face, mas existe um caminho para crânio maxilo, e aí onde a gente opera as reconstruções e também traumas. E aí sempre quando a gente reconstrói, tem um espaço para a parte estética, né? Então, eu gostei disso e fui por esse caminho. E é um caminho que tem um monte de coisa pra gente falar, né? Sim. E aí, Lu, uma coisa que a gente estava conversando é o quanto que, assim, às vezes a mulher chega com uma expectativa muito grande para essa cirurgia. E aí você tem um olhar bem diferenciado disso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Sim. Geralmente o paciente, quando procura, né, a cirurgia estética, ele vem com uma história. Eu gosto sempre de ouvir essa história. Os meus convidados aqui, bacana, sejam bem-vindos todos. É, Então, saber de quando é aquela vontade, por que quer mudar aquilo, né? E escutar atentamente a isso, porque a gente tem um apelo hoje muito grande das mídias sociais, e eu acho que assim, a gente nunca se olhou tanto, né? Seja por selfie, seja nas lives, as aulas, para quem, né, hoje você tem que fazer a vídeo, né, a educação à distância, então você sempre está se olhando. Eu acho que isso também levou a uma exigência muito grande. Se a gente não tiver muito em paz com essa sua autoimagem, né, como você se enxerga, você cai numa questão aí de, às vezes, alguns exageros. Então, tem as armadilhas das redes sociais, né, em que se coloca como uma coisa muito comercial. Então, assim, é claro que a gente tem medidas para face, né? Se você vier para eu avaliar o seu nariz ou o seu rosto, enfim, existem padrões, a gente não vai negar isso, mas não é para todo mundo que eu preciso operar, certo? Não é porque não está dentro daquele padrão que a cirurgia está indicada. Então a gente tem que alinhar muito isso, né? Para não cair em um erro que eu vejo muito comum, que são as reoperações, né? Muitas reoperações. A É bem pessoa. isso, né? Eu já atendi muitas mulheres que buscam a cirurgia plástica para se sentirem melhor. Não sou nada contra que façam, pelo contrário, se é um processo que vai deixar você melhor com você mesmo, ok. Mas é o que você falou, né, Lu? Precisa olhar para o que tem por trás disso. Porque se não olhar, o que vai acontecer? Ela vai, faz lá uma cirurgia, pensa que ela vai ficar bem com isso, aí ela não se olhou, não se percebeu dela, não fica boa com isso, aí ela precisa fazer um outro tipo de cirurgia, e assim ela vai entrando nesse processo de buscar esse padrão, né? E isso vai gerando um sofrimento muito grande, né? Olhar esse sofrimento, né? Então, assim, às vezes, a gente, por exemplo, um paciente, vamos falar de nariz, né? Aquele paciente vem, ele conta uma história.
A gente está mexendo na autoestima quando a gente corrige uma coisa que incomoda muito aquela pessoa. Isso é maravilhoso, porque a gente vê os resultados disso na profissão, nas relações familiares. A pessoa confiante, ela se ama mais. Então, isso se transforma em muitas coisas boas. Agora, isso que você falou mesmo do sofrimento, né? Às vezes ela vem com um sofrimento, com um olhar para aquela questão do nariz, por exemplo, em que aquele sofrimento é tamanho que a pessoa já não sai, ou então ela já pensou em tirar a própria vida porque alguém, sabe? Então, assim, começa a tomar algumas proporções. A gente está falando de algo aqui bem extremo, né? Mas será que só entregar um nariz melhor para aquele paciente vai fazer com que ele tenha esse olhar de autocuidado, né? Talvez assim, seja um outro momento, né? Vamos tratar melhor essa imagem e depois, como o paciente se vê, depois a gente pensa em realmente corrigir alguma questão estética, né? Você já fez isso, Lô, de o paciente estar com toda a grana, tudo pronto para fazer a cirurgia e você sentir que não era o momento dele fazer e você não fez? Sim, muitas vezes a gente fala assim que acende um alerta, assim, né? O paciente às vezes. E é muito triste, porque o paciente ele se frustra com você, né? E às vezes ele vai procurar um outro profissional que às vezes vai fazer para ele, né? Enfim, porque aquela, ele tá naquela busca, né? Só que quando eu consigo tocar, né, de que ele entenda que não é isso, né? Ou não é esse o momento. Eu acho que tem que ser muito franco e você tem que ser bem profissional para isso. Porque aquele paciente não vai parar por ali, né? Tem um caso muito interessante no ambulatório da Unicamp, quando a gente acompanhava lá. Então, a gente, no SUS, a gente acaba atendendo muitos pacientes transexuais. Então, esse é o nível hard de sofrimento, né? A pessoa tá ali por anos tentando muitos tratamentos e geralmente o SUS não tem muito onde acolher esses pacientes. Eles buscam, além das transformações da imagem, né? Claro, as transformações psicológicas, né? Enfim, de muitos traumas, são histórias muito tristes. E só que eu falo assim, às vezes é uma armadilha, porque você quer tanto ajudar assim aquele paciente, né? E às vezes ele quer ter uma aparência mais feminina, quer tirar as características masculinas. E a gente sabe, né, depois estudando isso, a estatística na psiquiatria é de que mesmo depois de muitas transformações, esses pacientes cometem suicídio. Então, você vê o tamanho do sofrimento, né? Assim, eu estou, né, falando aqui novamente em exemplos muito extremos, mas são coisas que a gente tem que ficar atento. Sim. Eu, pelo menos, olho com esses olhos, né? E é muito bom que você tenha esse olhar, né? Eu já me deparei com muitos clientes que chegam trazendo essa avaliação, né, não foi feita de forma minuciosa. Então, assim, se ele não tivesse em psicoterapia, como é que seria? Né? Porque daí eu não teria olhado para esses aspectos e com certeza ia haver uma frustração muito grande depois, né? Eu até Uhum. brinco com na anatomia do rosto, o nariz, ele representa a forma como a gente chega no mundo, né? Então, eu chego no mundo que nem o meu aqui é redondinho, né? O nariz é redondinho, então eu chego mais delicada, né? Eu tenho mais tato para chegar, para falar alguma coisa, né? E quem tem o nariz mais pontiagudo
ele vai chegar chegando, né? Ele vai falar o que ele tem para falar, sem lenço, sem decidir. Isso é um traço de personalidade. Aí já aconteceu casos de pessoas que fizeram a cirurgia e aí tiveram que fazer a cirurgia de novo. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender que o corpo dela vai voltar ao normal, mesmo sendo uma cirurgia tão profunda, né? Porque não olhou para isso que é interno, não olhou para esse traço de personalidade que existe, né? Então, assim, eu acho muito legal você ter esse olhar mais profundo, de provocar o paciente a ir para o autoconhecimento. Porque realmente tem muita coisa na nossa face. Revela muito, o nosso rosto revela muito da gente, né? E também um outro lado, né? A gente está falando aqui, né, da beleza como uma obsessão, até que a gente vê muito, né, essa busca por padrões incessantes e as mulheres fazendo muitos, né, principalmente as mulheres, mas também tem muitos homens fazendo muitos procedimentos. Então, espera lá, né? Deformando o rosto. Então, isso não é um cuidado, isso não é né, um amor próprio, porque a beleza, né, como você falou assim, não tenho nada, pelo contrário, o que eu gosto é como eu ganho dinheiro, mas a gente, né, tem que, eu gosto de passar isso para o paciente, é, com cuidado, né? Pelo menos que ele reflita, como eu te falei, ele às vezes sai do meu consultório e encontra um outro profissional que vai fazer isso, né? E ele vai procurando, procurando, enfim, isso é muito, eu acho isso muito triste na plástica. Só que tem o outro lado, daquelas que nunca se cuidaram, que são tímidas, que se sentem feias, que nunca. Então, assim, trazer esse olhar, né? Então, eu sempre, quando eu atendo, eu falo: olha, vem cá, olha aqui no espelho comigo, olha para o seu rosto, né? Então, tem pacientes que nunca né, parou em frente ao espelho e se observou, né? Então, assim, olha aqui, o que que você não gosta? Por que que você está achando feio, né? O que que você quer melhorar? Então, também passar essa coisa do cuidado como algo contínuo, é um bem-estar, é um compromisso que você tem com você, com a sua imagem, né? Que é tão importante. É isso que você está falando, é uma coisa muito legal, Lu, porque a gente só pensa naquele lado da estética em que a mulher vai para o extremo, né? E que ela vai se ferindo para ter o lábio mais grosso, para ter a bochecha mais assim, o nariz mais assado. Mas também existe essa outra mulher que, por conta de um desvio de santo, né? Ela se encolhe, ela só vê ela como feia, ela não consegue tirar uma foto, ela, enfim, ela se fecha no mundo, acaba até apresentando uma certa timidez por conta disso, e aí faz Uhum. uma cirurgia simples, né, vamos dizer assim, que deixa o nariz aqui é, retinho, e a vida dela Sim. muda completamente. E aí ela tem, e é aquela questão da satisfação também, né? Que ela, às vezes, um resultado bem mais modesto já satisfaz tanto aquela paciente, transforma tanto a vida dela. Então, isso também é uma coisa muito bacana da cirurgia plástica, né? A gente vê esses elementos. Outra coisa, as crianças, às vezes, com a orelhinha de abano, quanto isso transforma a vida daquela criança, que ela vai ficar mais confiante, ela vai aprender mais, né? Então, é a maneira como você se olha mesmo, que eu acho que ajusta para tudo. Que a gente tem que estar sempre atento aqui. E Lô, vamos olhar um pouquinho além da estética, além de tudo isso, né? Você também tem outra função, né? Eu estava vendo ali. Você também trabalha no hospital geral, é isso? Sim, atualmente, porque eu me mudei
A mamãe aqui, ó, prestigiando a minha live. Eu me mudei, né, para Maringá, né, retornei. Então, nesse meio período, eu acabei ficando, é, voltei para os atendimentos da linha de frente, né? Eu faço um pouco de pronto atendimento na otorrino, então eu acabo pegando ainda também um pouco desses pacientes que já chegam direto, assim, com as questões mais funcionais, né? Então, para estar atrelando, que era uma das coisas que eu sempre gostei, né? Não é só um nariz bonito, um nariz que também funciona, que também respira, dentro de uma pessoa que tá ok, que tá equilibrada. Então, eu acho que é colocando uma coisa dentro da outra que a gente vai conseguindo proporcionar saúde, né? Saúde num conceito mais amplo mesmo. É olhar o todo, né, Lorena? Não ficar só naquele, aquela parte do corpo, né? Quando você fala, é isso que eu vejo, alguém, um médico, uma médica, que vê além daquilo que ela está vendo, né? Que olha o paciente como um todo, né? Você não vê só o nariz dela, você vê todo, você vê o emocional, você vê como ela tá, você vê todo a parte funcional dela também, né? E isso é um diferencial muito grande. Eu trabalho na área aqui com a medicina, né? Realmente não é uma coisa que a gente vê com frequência, né? E acho que a tua postura precisa ser exaltada, precisa ser mostrada mesmo, porque é muito bom ver que tem profissionais que estão conectados com o todo, com a totalidade, e não só com parte, né, do paciente que chega. Acredito que quem chega até você deve ficar muito feliz. Eu gosto bastante do que eu faço, sabe? Eu acho que isso também ajuda porque as pessoas percebem, né? Quem trabalha com amor, quem trabalha com dedicação, eu acho que isso fica bem claro. E uma ferramenta, assim, importantíssima, né, é o escutar. Como é importante escutar, porque as pessoas querem dizer, né, e poucos escutam. Então, tem alguns pensadores aí que falam, né, que a gente sempre, ninguém escuta mais ninguém, né? Se você fala assim, nossa, meu dia hoje foi cansativo. Você fala, nossa, hoje eu, né, morri de trabalhar. Aí se você falar, eu tô com uma dor de cabeça, você fala assim, nossa, eu tenho uma enxaqueca insuportável. Então, assim, um tá sempre mais que o outro para poder. E ninguém se escuta, né? Ninguém acolhe, ninguém. É muito difícil isso. E eu acho que nesse momento que você se coloca como médico, né, ou profissional de saúde, e consegue escutar e o paciente entende que você escutou ele, ele se acalma, sabe? E aí você consegue daí construir alguma coisa. Que lindo isso. É muito, muito lindo isso que você falou, porque é justamente isso, né? E às vezes a gente vê aquele paciente que recorre e volta lá na unidade básica e vai sempre no hospital e volta e volta. Você sabe que ele não tem nada. Na verdade, o que ele quer é ser escutado, né? E quando ele é Sim. escutado, esse sintoma tende a desaparecer. E não, o poder da linguagem, quando você consegue transformar o pensamento, né, na linguagem, isso é muito terapêutico, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. E seria muito bom se a gente conseguisse, né, isso de uma maneira mais ampla, mas infelizmente a saúde mental ela é um acesso a poucos, né, ainda. Infelizmente. E às vezes, Lu, na prática, aqui o que eu vejo é que as pessoas têm muito medo da saúde mental, sabe? Tem muito medo de se colocar nesse lugar de escutar o outro. Porque quando eu Uhum. me coloco para escutar o outro, eu também me escuto. Claro.
Com E certeza, é um aí é processo, que tá né? a questão. E aí que tá a questão, porque daí eu vou escutar coisas aqui dentro que eu não tô afim de olhar. Né? E aí a saúde mental, ela entra naquele espaço dentro do nosso inconsciente do medo. Porque quando eu vejo uma pessoa expor os seus sentimentos, ou até mesmo entrar num surto, eu falo, por exemplo, a loucura. A loucura é uma questão que as pessoas têm muito medo, tem medo de chegar perto de uma pessoa que tem um diagnóstico aí, vamos dizer, de uma esquizofrenia, por exemplo. Porque nenhum de nós está livre disso, né? A Sim. gente não sabe o que está lá no nosso inconsciente. Então, fazer esse movimento de escuta, de estar com o outro nessa posição, né, é muito corajosa. E não é todo profissional que consegue ter essa postura. Eu vejo que tem até médicos psiquiatras que não conseguem fazer isso. É muito difícil, né? Assim, eu não sei te falar bem o que determina, né? Mas eu penso muito, né? Se eu não consigo ajudar, eu tenho que estar muito bem para eu poder ajudar alguém. Então, se não fica um trabalho bem técnico, e eu acho que a gente tem muitos profissionais de saúde técnicos, são bons técnicos, né? Eles fazem uma boa cirurgia, eles passam bons tratamentos, isso no geral, eu acho que não só médicos, todos, né? Mas esse acolhimento mesmo, ele é muito pouco, né? Então, técnicos nós temos bastante, mas bons profissionais ainda são muito poucos. E Exato. aí fica nesse conflito mesmo, porque também não é só culpa do paciente. Porque por muitos anos ele foi educado e tratado por muitos profissionais que são só técnicos. Então eu acho que nem ele sabe essa questão do se olhar, o que identificar, como se vê. Então ele está aí. Quem não tem um processo mais crítico assim de discernimento acaba caindo na manada, né? Vai no efeito manada. Então, assim, é bonito preencher a boca, é bonito isso, porque fulana fez. E aí, e cirurgias, ou então coloca a felicidade num lugar que, se eu operar, fizer a minha cirurgia da face, minha retinoplastia, o meu marido não vai me abandonar. Então, assim, sabe, começa a colocar os valores em outros elementos, e isso não vai ser atingido, né? Exatamente. Né? Porque realmente daí dessa beleza que a gente está falando, né? Essa beleza que vem de dentro, essa Uhum. beleza que emana e que o outro sente, né? Porque não vai ser o nariz que vai mudar, que vai impedir o marido de trair ou não, como o exemplo que você trouxe, né? Pelo contrário, né? Essa obsessão afasta o outro da gente, né? Já teve algum caso seu que foi engraçado, alguma situação que você se lembre que você falou assim, eu não acredito que tipo assim, você olhava para aquilo e você não via o problema, mas a pessoa via o problema. Sim, muitos pacientes têm um perfil assim de exigência com a aparência muito elevado, né? E se incomodam com pequenas assimetrias. E assim, é bem complicado, porque se a gente for analisar a nossa própria face, nós temos sempre um lado um pouquinho mais assimétrico que o outro, porque quando a nossa face vai crescendo e ela vai se desenvolvendo, né? Então, assim, o ar precisa entrar pelo nariz, vai expandindo os seios da face, as partes moles vão crescendo, né? Cérebro, musculatura, e tudo isso tem não é
totalmente perfeito um lado do outro, né? Então, assim, se você dorme mais de um lado, vai ficar marcado mais um sulco de um lado. Se você tem algumas maneiras de falar, recruta às vezes os músculos diferentes, teve problemas dentários, então assim, vai marcar às vezes um sulco, ou às vezes aquela musculatura não vai ser tão. Então, assim, é uma série de coisas para a gente ter uma simetria facial grande. E às vezes pequenas irregularidades, elas sempre acontecem, né? E principalmente, por exemplo, o nariz. Às vezes uma asa nasal, ela não é totalmente simétrica à outra. Então, na hora que você entrega para o paciente o resultado, às vezes ele se incomoda, né? Ele queria uma perfeição tão grande que uma narina, assim, pouca coisa da outra, aquilo para ele causa sofrimento, ele fica muito aborrecido com o médico. E então, que é fundamental esse acolhimento, porque é nesse momento que os processos acontecem, né? Como a gente lida com entrega de resultado, é complicado isso na plástica, né? Mas, claro, existem, né, maneiras da gente se safar, assim, né, nessa questão do processo, que são as documentações fotográficas. Então, eu gosto de pegar a foto do paciente e sentar com ele e falar assim, olha aqui, tá vendo? Tá vendo que você tem essa sobrancelha um pouquinho mais alta que a outra? Tá, aí, nossa, eu nunca tinha visto. Tem pessoas que, ok, nossa, é verdade. Tem pessoas que ficam extremamente incomodadas com isso e querem corrigir a todo custo, sabe? Então, você acolher o paciente e falar, não, tudo bem, as pessoas são assim, tal, tal, tal. Alguns se acalmam, mas tem aqueles que continuam naquela busca incessante, e é o que eu falei, vão procurar outros profissionais e vão se submeter a outros procedimentos. Claro que às vezes é necessário, sim, porque erros acontecem, né, Thalia? Nós somos seres humanos e passíveis de erros. Mas dentro de uma coisa bem racional, coisas que são possíveis de serem corrigidas, né? Às vezes precisa de um retoque, alguma coisa. Mas é como o paciente encara isso que me chama muito a atenção, sabe? Sim. E aí é muito importante esse teu posicionamento de perceber que tem algo emocional ali atrás, que tem uma autoestima a ser olhada, né? E pontuar isso mesmo, né, com o paciente. Isso é muito bom, porque a gente tem olhado muito para a beleza a partir desse padrão, né? Então aí a gente tem um padrão aí a alta, a loira, isso, aquilo. Agora a gente está com esse padrão da face, né? O botox na boca, a bochecha, né? Então aí, Tudo muito. e aí o que acontece é que o amor próprio fica onde nessa situação, né? Uhum. Sim, eu falo, a pessoa tem que ter a capacidade de olhar para o espelho e dizer, olha, né, mesmo eu falo mesmo, né, eu não tô todos os dias com botox, eu gosto, claro, né, mas eu não tô todos os dias com botox em dia, impecável, aquela coisa. A gente tem que viver e as coisas vão acontecendo e tudo bem, e às vezes ficou. Então, assim, eu acho que tem se colocado uma cobrança, né, tanto para os profissionais quanto também para os próprios pacientes. E o que eu me preocupo de verdade é, às vezes, quem está na formação da personalidade cresce com essa informação, né? De que ela só vai ser alguém, só vai alguma ou ele, se tiver tal padrão ou tal padrão, né? Isso é muito forte. A busca de uma felicidade
do lado externa, né? Sem ser algo que está dentro, mas sim esse algo que está fora, né? Uhum. Lorena, é muito bom escutar você falar, é muito Que gostoso bom. saber que a gente pode encontrar na saúde profissionais que são, né, médicos que são assim, eu sei como você tem outros, né, que buscam esse excesso de unir o emocional, né, e o físico, de olhar o paciente como um todo. E daí agora eu deixo aqui aberto para quem tem alguém aqui quiser fazer alguma pergunta para a Lorena ou para Sim, mim. sim, bem bacana. Mandem por escrito, a gente vai respondendo. E me fala, enquanto o pessoal vai mandando aqui, você trabalha com psicoterapia? Como é que é a tua rotina? Lorena, eu passei no concurso aqui em Nova Esperança, depois daquele, vamos dizer assim, faz 15 anos, né? Menina, Eu faz passei 15 no anos. 15 anos. Eu passei no concurso aqui, e daí eu sou funcionária pública das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Eu trabalho na prefeitura, no ambulatório de saúde mental. Uhum. E faço os atendimentos clínicos, né? Então, aqui a gente tem bem dividido assim. Tem uma porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, faz a pré-prestação de serviço, vê o que esse paciente está precisando, faz os encaminhamentos. Eu estou no médio risco, né? E a gente ainda tem o CAPS, que é o alto risco. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu gosto bastante, porque é muito desafiador. A saúde mental dentro da saúde pública é um grande desafio, é uma grande escola que você está aprendendo Imagina. todos os dias, porque cada dia chega um caso e outro, e você tem que estar sempre estudando. Mas a minha busca pessoal, né, me levou para o sagrado feminino, que é onde eu desenvolvo aí projetos voltados para mulheres. Aí tenho a minha clínica, que eu faço atendimento individual, e tenho os grupos. Eu gosto muito de trabalhar com um grupo de mulheres, e daí a gente Uhum. trabalha essa energia do feminino mesmo, né? O amor próprio, o autocuidado, todas essas sabedorias ancestrais do feminino que foram se perdendo com a modernidade, com uma busca aí maçante por essa estética, por esse padrão, né? Então, Uhum. dentro do sagrado feminino, a gente resgata essa força que está dentro da mulher, a partir da ancestralidade, a partir da conexão dela com o útero, da conexão dela com a natureza, né? Então, é um trabalho que eu gosto muito, muito, muito de realizar, né? E são aí duas paixões minhas. Eu vivo aí duas paixões, que é a saúde pública, né? E esse outro lado aí, que é o feminino, que é essa energia que foi abafada, né, pela sociedade, onde a passividade é vista como um problema, né? E a passividade, na verdade, é onde a gente encontra aí a nossa intuição, a observação, a escuta, né? A tua postura diante da medicina é uma postura de energia feminina, né? Então, Bacana. Eu gosto, eu acho que eu tenho uma dívida, assim, que eu falo, né? Uma missão, é um compromisso que a gente tem de devolver para o mundo aquilo que a gente ganhou, sabe? Em conhecimento, em crescimento pessoal, não só a questão financeira, mas eu acho que cada pessoa que eu consigo ajudar, e às vezes fazer ela entender que ela pode conseguir também, eu fico bem feliz, sabe? Fico bem motivada, assim, é uma coisa que eu também adoro fazer. Motivar minhas pacientes a se cuidar, a namorar mais o marido, a ter uma vida mais saudável, sabe?
E porque senão fica só naquele cantinho, às vezes olhando o outro que faz e falando, por que que a minha vida não é assim, né? Então, também se tornando mais protagonista da própria vida. Exato. Esse movimento, né, que a gente está vivendo agora, né, do Covid, né, é esse Uhum. convite mesmo de a gente poder estar mais próximo dos nossos, né, da nossa família e buscar se aceitar mais, né? Porque que nem você falou, eu não sei em que momento, a gente nunca se olhou tanto, né? Porque tem muita gente que não tem o que fazer no período né, que está na quarentena, então acaba se vendo mais, se olhando mais. E esse movimento de se olhar, de se perceber, é um movimento do feminino, né? O masculino é para fora, é fazer muitas coisas, né? E de repente Uhum. veio aí um movimento, uma doença para colocar a gente para olhar para dentro, né? Para perceber essa beleza que está dentro da gente. Sim, e olhar com gratidão para isso, né? Eu gosto bastante, assim, eu acho que é bem simbólico, né? A gente falando aqui de tudo, de, né, psicologia, eu acho que o simbólico é uma coisa muito bacana, mas que é aquela história da medusa, né? Então, assim, às vezes que se olha para o espelho ou se olhava diretamente para a medusa, virava pedra. Então precisava, aterroriza mesmo você se olhar, igual você falou assim, tanto o olhar a imagem no espelho e se ver os seus defeitos, suas assimetrias, isso causa uma certa estranheza, como também esse o olhar para dentro, né? Pera lá, esse sofrimento, ele como é que é? Será que é, né, é tudo isso? E encarar isso, porque normalmente a gente não gosta muito, mas é preciso. É preciso. Acho muito legal você fazer essa comparação da Medusa, né? Que é aquela mulher que tem um monte de cobras na Cabelos de cabeça, né? cobra. E aí, essa aí, ela é uma mulher muito racional, que ela está tentando ver só, raciocinar, usar só a questão do masculino mesmo que tem dentro da gente, né? E aí ela não se permite mergulhar nesse processo. Essa é a Medusa. Por isso que quando a gente olha profundamente para ela, a gente congela. Né? Quando a gente olha profundamente para ela, a Congela. gente tem que olhar para o nosso sentir, né? E aí a gente Sim. congela. Uhum. Lidar com esses fantasmas aí e continuar, porque eles de vez em quando assombram a gente, mas tá tudo bem, a gente dá conta. Sim, a gente não vai se achar linda todos os dias, né, Lu? Vai ter dias que a gente vai acordar e a gente vai se achar feia. Uhum. E vai ter dias. Tá, o problema tá exatamente nessa obsessão de querer ser sempre muito, né? Uma preocupação excessiva com a aparência. Porque às vezes não é possível sustentar o tempo todo, mas Não, nem por isso você é menos ou mais, né? Então eu acho que esse que é o recado mesmo. é porque nós, mulheres, nós somos cíclicas. A gente tem as questões hormonais que interferem, né? Então, vai ter períodos no mês que a gente vai estar mais inchada. Mesmo que você tome o anticoncepcional, mesmo que tem mulheres que não menstruam, né? Você vai sentir essa oscilação. E vai ter a TPM, vai se olhar no espelho, vai falar, sou feia, sou horrível, né? E aí, uma semana depois, você olha no espelho e fala assim, nossa, mas por que eu estava me achando tão feia mesmo? Né? Sim. É muito bom que a gente se permita olhar, vamos dizer assim, entre aspas, para essa feiura. É verdade, você falou uma coisa bem bacana mesmo, né? Reconhecer isso, falar, nossa, hoje não tá legal. Até outro dia eu postei uma coisa sobre isso, né? O quanto que essa visão de padrão faz a gente acreditar que a gente é feia,
né? E aí, isso vai gerando na gente feridas, né? Mágoas, esse medo de se olhar e de se perceber por conta desses padrões, né? E aí a Uhum. gente vai lá da infância, que nem você falou, a criança que tem a orelhinha de abano. Quando ela cresceu achando que ela era feia por causa de uma orelha de abano, Uhum. né? Sim, Então, assim, interfere tanto, né? esse processo de se permitir olhar além, e daí eu até catei minhas fotografias de infância e fui olhando, sabe? Eu falei, gente, mas eu era tão bonitinha. Por que é que eu acreditei em algum momento que eu era feia? Né? Da onde veio isso? Né? Então, esse movimento que eu acredito de que seja muito importante para nós mulheres, né, fazermos, né? É o que eu disse, eu não sou contra a cirurgia plástica. Eu só acho que antes de fazer esse processo, né, é se olhar, é olhar essa feiura no espelho, essa feiura entre aspas, né? E se permitir encontrar a sua própria beleza através disso, né? Desse olhar também. Sim, isso é muito, muito, muito importante, porque é o que vai sustentar depois, né? As alterações estéticas, elas vão ser secundárias. É só para dar um glamour aí, né? A pessoa vai se olhar, vai gostar da imagem que tá vendo, mas antes disso, ela já gostava. Então, assim, vai ser melhor ainda, né? Exatamente. Exatamente, Lorena. Ninguém perguntou nada. Ah, é bacana. Bom, hoje Lu, você quer colocar alguma coisa, pontuar alguma coisa? A gente está 10 minutos também, está quase terminando a live, né? nossa, Tem passa alguma muito coisa que você rápido, quer né? Tem alguma coisa que você acha muito, muito importante dizer para deixar registrado aqui? Eu acho, você falou dessa época da pandemia, me lembrei de um caso, eu acho que vou aproveitar para contar, dividir com vocês, que me marcou muito. Meus amigos de Campinas, eu morei em tantos lugares que eu tenho amigos por toda parte, eu sinto falta de todo mundo. Isso é bom e é ruim, né? Isso é Esse bom, também ter amigos em todas as partes, isso é muito bom. Mas é gostoso, né? Em cada cantinho. E às vezes quando eu encontro, eu falo, nossa, parece que faz muito pouco tempo que a gente não se vê. Esse caso, né, agora a gente viu crescendo muito a violência feminina, né, doméstica, por conta desse próprio convívio e tudo mais. E um caso que me marcou muito, 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 assim, foi uma rinoplastia que eu fiz o ano passado, durante a especialização na Unicamp, e era uma paciente que aguardava já fazia 4 anos para fazer a cirurgia dela. E assim, era inacreditável o nariz dela, de torto, né? Mas assim, porque ela sofreu muitos traumas, agressão do parceiro. E quebrou muitas partes do nariz dela, e além de tudo, ela não respirava, né? Assim, por conta do desvio e tudo mais. Então, alterações estéticas muito graves e alterações funcionais também muito graves. E assim, o comportamento muito fechado, né? Então, era uma paciente que de primeiro eu fiquei duvidando assim se, né, claro que ela não abriu essa questão da violência, né, mas depois, por isso que assim, às vezes precisa de mais de um encontro, né? Não é ali. E eu falei, não sei, tem alguma coisa que essa paciente não tá me contando, não é? Tudo bem que ela precisava respirar melhor, né? Mas eu senti ela muito fechada, quase não sorria durante as consultas. Então, uma pessoa que quer um nariz novo, normalmente está feliz, está motivado, estava esperando há tanto tempo, né?
E é uma história assim muito triste, né? Sofreu agressão durante muitos anos e o parceiro também é com abuso dos filhos, enfim. E quando a gente conseguiu fazer a cirurgia, para ela foi uma vitória muito grande, assim. E ela já estava envolvida com projetos assim femininos para ajudar mulheres a sair dessa situação. E ela me disse uma coisa assim que representa, não, acho que eu nunca vou esquecer, sabe? Que é sobre o medo, né? Ela viu, sofreu tanto, 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 e o medo de romper com aquela situação era maior do que ela podia lidar. Então ela se mantinha naquela situação sempre, né? Imagina como isso é torturante, né? Doloroso, né? E tem muitas mulheres que vivem isso, né? Uhum. Eu até costumo dizer, quando uma mulher sofre agressão física, tá? A gente tem a Maria da Penha, mas para onde essa mulher vai? Às vezes essa mulher ela não tem outro recurso, ela não tem para onde ir. E ela não recebe um apoio social com relação a isso, né? Sim, exatamente. Então, Não tem medo. ela vai, ela vai vivendo essa dor, ela vai se permitindo essa. Pensa quantas agressões essa mulher recebeu no nariz para ele chegar a ficar da forma que chegou até você, né? Então, ela Uhum. vai se submetendo essa dor, né? Para sobreviver. Exatamente. Ai, Exatamente. pelo menos essa, né? Conseguiu aí se desvencilhar, né? E conseguiu a Sim. cirurgia dela. E E a ajuda medicina outras. valoriza. Então, e ajuda outras pessoas. Por isso que eu te falo esse retorno, né? Essa lei do retorno que eu acredito mesmo que a gente ganha, a gente devolve, porque você vai fazendo bem para outras pessoas. Eu acho que isso que é a grande coisa, né? A gente teve um comentário, se tu quiser ler. É, meu marido pagava todas as contas e eu nunca imaginei que pudesse viver sozinha. Fiquei 28 anos nessa vida, pois é. Mas depois, em algum momento, né, Claudete, a gente vai percebendo que consegue. Olha que bacana. Também tive uma sorte e ganhei meu nome. Isso é Coisa muito boa, né? bacana. Isso é Tem. muito bacana mesmo, assim, representa muita coisa. Então é isso que eu falo, são as histórias boas da plástica. A gente pode proporcionar isso, com certeza. Exatamente, né? Porque a cirurgia plástica, ela tá em favor dessa transformação para a cura, né? Isso. Para deixar a vida das pessoas, das mulheres, né? Enfim, que estão buscando estar bem consigo mesmas, melhor, né? Só que ela precisa vir desse lugar, né, Lorena, de aceitação. Primeiro de aceitação quem se é, até para que essa cirurgia plástica seja bem sucedida. Então, exato, aí o resultado é esse mesmo, a pessoa renasce. Eu acho que é isso, porque daí é só o externo, né? O interno já estava construído. Ah, e é isso mesmo, que lindo. É só o externo, porque o interno estava construído, é isso mesmo. Mas é isso, a gente está uns minutinhos para terminar. Eu quero te Bacana. agradecer por ter aceitado o convite. Eu acredito que muitas mulheres vão escutar isso e vão, de alguma forma, se curarem, né? No sentido de que umas vão olhar e falar assim, por que eu estou me achando feia, né? E outras vão olhar e vão falar assim, eu preciso, eu quero e eu vou atrás dessa transformação para minha vida, né? Sim. E foi esse o sentido de chamar você para estar aqui. Gratidão, Eu que fico muito agradecida. bom Muito vê-la, obrigada. muito gostoso revê-la, né? Sim.
Você não envelheceu nada em 15 anos, tá? Você Eu continua ia mais falar assim, nova. Lorena, você tá igualzinho, parece que eu tô vendo a mesma Lorena, sentadinha na cama com os livros na mão. Eu saía e eu chegava, a Lorena tava lá com os livros na mão. Ai, ai, é bem isso mesmo. Mas é que bom, né? A gente mantém aí, não envelhecemos, isso é ótimo. Isso é saúde interna, né? Quando a É, gente se cuida internamente, a gente consegue transparecer isso para fora. tem um brilho, né, Thali? Muito bom. É, Mas parabéns, parabéns por tudo que você tem feito. Eu acompanhei aí um pouquinho, fico bem feliz também de tenha profissionais assim. Eu acho que a gente vai se unindo, vai ajudando cada vez mais pessoas, vai transformando um pouquinho o que a gente pode, essa nossa maneira de mudar o mundo, né? exatamente. Um beijo. Beijo, gratidão e muito Obrigada. sucesso para você. Para nós. Grande beijo. Tchau, Até. tchau. Tchau.